Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos começar a nossa aula de matemática hoje, falando sobre centena, tá? Como eu já expliquei para vocês anteriormente, que a gente já viu o sistema decimal, é, que envolve centena, dezena e unidade. No caso da centena, a centena é um número que contém 3 algarismos, tá bom? A representação da centena no material dourado é aquela placa grande, tá? Eu vou pegar aqui para vocês relembrarem, tá? É essa plaquinha aqui, tá? Ela representa uma centena, tá? Nós já vimos a dezena, que é essa tirinha aqui, e nós já vimos a unidade. Chegamos a ver também a unidade de milhar, tá? Mas hoje vamos falar sobre essa classe chamada centena. Então, eu disponibilizei para vocês o nosso resumo, tá? Dentro desse resumo, vocês vão fazer um desafio, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma tabela de ordens e classes. Em aulas anteriores que eu falei sobre o sistema decimal, eu coloquei essa tabela para vocês, tá bom? Já mostrei para vocês. Mas, como a gente está vendo agora centena, então eu coloquei essa tabela com a centena, com a dezena e com a unidade. Mas existe sim uma tabela com outras classes e outras ordens, só que a gente não vai ver agora. Então, eu vou pedir para vocês, nesse espaço aqui, fazerem uma tabela igual a essa e colocar nessa tabela esses 4 números aqui, tá? Eu já dei a dica para vocês que quando um número contém 3 algarismos, ele é centena. Quando contém 2 algarismos, é dezena. E quando contém um só, é a unidade, tá? Então, aproveitando, vocês vão fazer esse desafio aqui, tá? Baseado nessa tabela aqui. Vão fazer nesse espaço aqui e vão colocar os números de acordo com os algarismos, de acordo com as suas posições, tá bom? Aí aqui, nessa parte de cima, no vermelho, tem as ordens, né? A centena é a terceira ordem, a dezena é a segunda ordem e a primeira ordem é a unidade, tá? Então, eu vou dar um exemplo. O número 2, ele só tem um algarismo. Então, ele vai ficar na primeira ordem, que é da unidade, tá? E assim por diante. Agora, nós vamos fazer o trabalhinho do livro, tá? Na página 96, tem a explicação de um número que é considerado uma centena, tá? Que é o número 158, tá? E aí, ele tá representando esse número no material dourado. Depois, ele vai decompor o número, que ele vai desmembrar o número, dividir o número e depois vai colocar no quadro de ordens cada algarismo desse número. Então, o número 158, ele tem uma centena, 5 dezenas e 8 unidades. Então, fazendo a decomposição, 100 mais 50 mais 8, tá? E aí, ele coloca aqui nesse quadrinho de classes e ordens, tá? O número 1 na centena, o número 5 na dezena e o número 8 na unidade. E aí, vocês vão fazer, baseado nesse exemplo da página 96, vocês vão fazer a letra A e a letra B da página 97, tá? Aí, depois da letra A e da letra B, aqui embaixo tem um balãozinho, tá? E aí pergunta assim: como lemos o número apresentado no quadro de ordens de cada item? E aí vocês vão escrever por extenso, tá?
vocês vão descobrir, vão observar aqui o material dourado do A e do B. E aí vão ver qual é o número que está sendo representado aqui no material dourado. Vai colocar, vai decompor, depois vai colocar no quadro de tabela, na tabela de classes e ordens. E aí, no finalzinho, vocês encontrando esses dois números, vocês vão colocar por extenso aqui embaixo, tá bom? Como esse número é escrito. Vamos lá para a página 98. Na página 98, vocês vão representar essas centenas no ábaco, tá? O ábaco é esse objeto aqui, tá bom? Que eu também já mostrei para vocês. Essa base aqui, ela pode aumentar o número de ordens, né? De classes. Só que a gente só vai ver centena, dezena e unidade, tá? Então, vamos lá. Número 2. A professora de Giovana construiu um ábaco para representar alguns números. Veja como ela representou o número 176, 176, nesse ábaco. Então, o número 1 vai ficar aqui na centena. A gente já sabe que tem 3 algarismos, então é centena. Então, ele colocou aqui o número 1 na centena, 7 bolinhas, né? Uma bolinha na centena, 7 bolinhas na dezena e 6 bolinhas na unidade, tá? Então, baseado nesse exemplo da professora da Giovana, vocês vão fazer o A, o B e o C, tá bom? Vão verificar quantas bolinhas tem em cada classe, na centena, na dezena e na unidade, tá? Depois, no número 3, vocês vão completar o quadro, né? Esse quadrinho aqui de baixo. Nós temos aqui o número 123. O número 123 é que não dá para ver muito pelo vídeo. Depois 278 e depois 401. Vocês vão pegar cada um desses números e vão preencher essa tabela com ele escrito por extenso e fazendo a decomposição, que é quando a gente vai desmembrar, né, separar o número em centena, dezena e unidade. Então, vamos lá. Tem aqui o exemplo em cima do número 123. Aqui, ele está representado em algarismos, depois por extenso. Como escreve esse número 123? E depois como decompõe? 100 mais 200 mais 3. Desculpa, gente. 100 mais 20 mais 3. Aí formou o número 123. Vamos lá para o número 4. Pinte cada ficha de acordo com as indicações. Então, aqui embaixo, nós temos um passo a passo, né? Eu esqueci o nome. Mas vocês têm aqui algumas indicações, tá? E aí, de acordo com essas indicações, vocês vão pintar o número de acordo com essas pistas, tá? Então, vamos lá. Vocês vão pintar de azul os números que estão entre 100 e 200. Temos vários números aqui embaixo, tá? Então, vocês vão observar cada número. Primeiro, azul, os números que estão entre 100 e 200. Pintou de azul esses números? Agora, vamos para o verde. Números entre 200 e 300. Vão observar esses números todos aí embaixo e vão ver quais são os números que estão nessa faixa de 200 e 300. Agora, depois, parte para o vermelho. Vão observar os números e vão ver quais são os números maiores de 300, tá? Maiores do que 300. E vão pintar de vermelho. Então, vamos fazer passo a passo. Primeiro, azul, que está na faixa entre 100 e 200. Verde, que está na faixa entre 200 e 300, e vermelho dos números maiores do que 300, tá? Bem tranquilo esse exercício, mas tem que observar bem. Vamos lá para a página 99.
Em um número, cada algarismo tem um valor de acordo com a posição que ele ocupa. Veja a seguir o valor posicional de cada algarismo no número 143. Então, nós temos já lá a nossa tabelinha de ordens, né? De classes e de ordens, tá? Não dá para ver muito bem, mas temos a centena, dezena e unidade. O número 143, o número 1 está na centena, que o valor da posição, o valor posicional do 1 é a mesma coisa que 100. Dezena, o valor posicional do 4 significa que são 40 unidades. E número 3, o valor posicional do 3 é 3 unidades. Então, ele está dividindo esse número, né? Desmembrando esse número no quadro de ordens e explicando que quando eu coloco o número 1 aqui, na parte da centena, significa 100 unidades. Quando eu coloco o 4 na parte da dezena, significa 40 unidades. E quando eu coloco o número 3 na parte da unidade, significa que são 3 unidades, tá? E aí vocês vão fazer isso com o número abaixo, tá bom? Nessa tabelinha aqui. Complete o que falta, tá? Então, a gente tem o número 791. 791. Então, vocês vão colocar o valor posicional do 7. Quanto vale? Quantas unidades valem o 7? Na parte da centena. Quantas unidades representam o número 9, né, na posição da dezena? Qual é o valor posicional do número 1 na unidade? Tá? Vocês vão colocar aqui embaixo, baseado no exemplo de cima. Agora vamos para o 6. Complete as sequências com os números das fichas, tá? Nós temos aqui 4 fichas coloridinhas aqui. 400, 500, 600 e 300. Nós temos aqui 4 sequências, A, B, C e D, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar o finalzinho dessas sequências, tá bom? De cada sequência dessa. Agora, escreva como se lê cada número que você usou para completar as sequências, tá? Então, são essas fichinhas aqui, né? Coloridinhas. Agora, aqui embaixo, vocês vão completar, vocês vão escrever como é esse número em letras, tá? Por extenso. Esses números que vocês preencheram. Na letra A, qual o número que você colocou aqui no final da sequência? Aí você vai colocar ele por extenso. No B, qual é o número que você colocou no finalzinho aqui? Como é que ele se escreve por extenso? E assim por diante, tá? Vamos aqui agora para a página 100. Na página 100, vocês não vão fazer o número 7, tá? Vão fazer somente o 8. O 8 é um enigma, tá? Eles vão te dar um passo a passo e vocês vão descobrir qual é o número que ele está tentando representar aí com esse passo a passo. Então, vamos lá. Algumas dicas. O número está compreendido, ele está entre 600 e 700, nessa sequência numérica. O algarismo das unidades é 4. Então, você já sabe que é uma centena, né? Porque ele está entre 600 e 400. Desculpa, entre 600 e 700. Você pode até fazer uma tabelinha aí de classes e ordens. Centena, dezena e unidade. Então, é esse número, entre 600 e 700. Aí, o algarismo das unidades é o 4. O algarismo da centena é igual ao algarismo da dezena, tá? Então, vocês podem montar esse quadrinho, né, no cantinho do livro, para vocês conseguirem descobrir qual é o número que está sendo falado aí, tá? Então, vamos lá, novamente. Ele está entre 600 e 700. Pode ser 601, 602, 605, né? Pode ser
610, pode ser 700, mas vocês vão observar depois de acordo com as regras, né? Com as características. O algarismo das unidades é o 4. Então, já não é mais 601. Pode ser 604. E aí, o algarismo da centena é igual ao algarismo da dezena. Então, vocês vão observar com essas características aí, essas dicas, e vão tentar adivinhar um número, tá legal? Então, vamos lá. Agora, vamos para a página 101, que é a nossa última página dos exercícios de hoje. Nós temos aqui um gráfico, isso aqui a gente chama de gráfico, tá? A gente vai ver ainda nesse bimestre, tá? Mas aí a gente já pode começar a ter uma noção do que é trabalhar um gráfico, tá? Existem vários modelos de gráfico. Nós vamos trabalhar esse aqui, né? Que parece aquela barrinha da dezena, tá? Mas não confundam que isso aqui não é dezena, tá? É só para mostrar a quantidade. Nesse gráfico, nós temos aqui, nessa parte aqui, um número de habitantes e na parte de baixo, um município, uma região, tá bom? Então, vamos lá. Os municípios Serra da Saudade, em Minas, Borá, em São Paulo, e Araguaia, no Mato Grosso, são considerados os menores municípios do Brasil em relação à quantidade de habitantes. Observe o gráfico ao lado e resolva as questões. São 3 perguntinhas. Então, vocês vão olhar bem esse gráfico e vamos ver lá. Qual é a população do município de Serra da Saudade? Então, aqui está o nome dos municípios aqui embaixo. E aqui está a quantidade de habitantes, de pessoas que moram nessas cidades. Então, vamos lá. Vamos lá para baixo, Serra da Saudade. Aqui está batendo o quê? 815. Dei só uma dica para vocês. Então, qual é a população do município de Serra da Saudade? Tá? Quantos habitantes? 815. Viram lá no gráfico. Agora lá. B. Qual desses municípios tem a maior quantidade de habitantes? Vão comparar essas barrinhas aqui e vão ver qual que está com a barrinha mais para cima, puxado para cima. E a menor quantidade de habitantes. Então, vocês vão observar aqui qual é a barrinha maior e qual é a barrinha menor, tá? A barrinha maior está indicando o maior número de habitantes comparados entre esses municípios, entre essas regiões. E qual é o menor comparado também entre essas regiões. Vocês vão colocar o nome do município, do lugar. E letra C, escreva por extenso um número que representa a quantidade de ambientes de Borá. Então, vocês vão lá, esse nome desse município, ver quanto que tá batendo aqui o número de habitantes. E aí vocês vão pegar esse número e escrever por extenso, tá? Bem simples. Isso a gente vai ver, como eu falei para vocês, provavelmente esse bimestre, mas é só para vocês também terem uma noção. Então, nós vamos encerrando nossa aula por aqui, ficou um pouquinho grande. Espero ter ajudado um pouquinho vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.